Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais um dia de leitura e hoje nós iniciaremos a carta aos Tessalonicenses. Aliás, a primeira carta aos Tessalonicenses. Quando Paulo chegou em Tessalônica, está em Atos capítulo 17, ele estava com Silas e ali eles começaram a pregar por um mês a palavra de Deus na sinagoga e ensinando. E muitos judeus creram e muitos gregos também. Ali é uma cidade grega. Houve uma perseguição muito grande porque os judeus religiosos lá de Tessalônica acusaram os cristãos de estarem proclamando a Jesus como rei no lugar de César. Isso desencadeou uma perseguição muito grande e eles tiveram que sair dali à noite, escondido. Eles tiveram que fugir dali de Tessalônica. E depois Paulo, ouvindo da boca de Timóteo que os irmãos estavam firmes, apesar da perseguição eles estavam sobrevivendo ali, Paulo escreve essa carta como meio de reconectar-se aos irmãos ali de Tessalônica e afirmar ali o evangelho de Jesus Cristo. Hoje aqui em São Paulo está chovendo bastante, se aparecer algum barulho estranho, também é a voz de Deus. É o trovão aí que está hoje com toda a força aqui em Barueri, tá? Vamos à palavra de Deus, antes porém vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta tarde, por esta chuva, pela tua presença, pelo meu irmão, pela tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fala conosco, oramos e te pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordando-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta de fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebestes a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Desta forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porquanto, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós e de que maneira vos convertertes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Enquanto aguardais no céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Vamos para o capítulo 2. Irmão, vós mesmos sabeis que não foi inútil a visita que vos fizemos. Apesar de termos sido maltratados e muito ofendidos em Filipos, como é do vosso conhecimento, nosso Deus nos proporcionou uma disposição corajosa para vos anunciar seu evangelho em meio a grandes batalhas. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros, muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para vos confiar seu evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Esta deve ser a mensagem e a intenção e a verdadeira motivação de todo o coração de pregador. Pregar para agradar a Deus e não a homens. A mensagem que vem às vezes do coração de Deus desagrada muito, porque ela confronta muito. Ela confronta
ânimos, ela confronta costumes velhos antigos, ela confronta religiosidade, ela confronta muita coisa, mas agrada a Deus. Quem está disposto a pregar um evangelho assim? A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha dessa verdade. Da mesma forma, nunca nos dedicamos a buscar honrarias, quer da vossa parte ou mesmo de outros, muito embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter solicitado de vós o nosso sustento. Todavia, agimos entre vós com todo o desprendimento, como a mãe que acarinha os próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornastes muito amado por nós. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado e extenuado ministério, e de como noite e dia trabalhamos para não vivermos às custas de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vós, os que credes. E sabeis ainda que tratávamos a cada um de vós com a mesma deferência que um pai trata seus filhos, suplicando-vos, consolando-vos e oferecendo o nosso testemunho, a fim de que possais viver de modo digno de Deus, que vos convocou para o seu reino e glória. Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolheste não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Afinal, também vós padecestes da parte dos vossos próprios patrícios as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram Jesus Cristo e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que estes sejam salvos. Dessa forma, seguem acumulando seus pecados. Contudo, sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distante do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ver os vossos rostos. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Todavia, quando nosso Senhor Jesus retornar, quem será a nossa esperança, alegria ou coroa de glória diante deles? Ora, não sois vós? Com toda certeza, sois vós a nossa glória e a nossa grande alegria. Aqui é o capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, uma igreja que ele amava muito. Teve que sair às pressas, às escondidas dali. Dali eles foram para Bereia, mas ele planejou muito voltar ali para ver os irmãos, consolar e exortar. Como ele menciona aqui na carta, ele tratava os irmãos de Tessalônica como um pai trata a filhos. E essa carta é muito carinhosa, muito amorosa, e é uma carta onde traz adoração, louvor, gratidão, oração pelos irmãos ali de Tessalônica. Apesar da maioria ser grega, eles abraçaram a causa de Cristo e sofriam as perseguições por causa do Evangelho de Jesus. Esse foi o capítulo 1 e o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses.
A gente se encontra aqui na segunda-feira com o capítulo 3. Um excelente final de semana, que Deus esteja na sua vida. Um forte abraço e até lá!